Corinthians. Hugo Souza volta a ser decisivo e renova a segurança defensiva. Ler resumo da notícia: o Corinthians venceu o Racing RU por 1-0, mas o resultado poderia ter sido muito diferente se não fossem as defesas decisivas de Hugo Souza. O goleiro retornou no confronto pela Sul-Americana após quase um mês longe dos gramados por uma lesão muscular e renovou a segurança defensiva do timão. Hugo Souza retorna sendo decisivo. O Corinthians não sofreu gols na noite de ontem, apesar de ter um zagueiro expulso. A equipe vinha de uma sequência de 4 jogos sendo vazada, somando rodadas de Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Hugo Souza foi o responsável por segurar o resultado ao fazer 2 defesas difíceis nos minutos finais da partida. Assim como foi na campanha do Campeonato Paulista, o arqueiro se provou fundamental para garantir a vitória do timão e manter a equipe viva na Sul-Americana. Foi um lance em que o chute veio um pouco despretensioso, parecia ser uma bola menos complicada, mas o campo me traiu ali e acabei escorregando. Não tive força para espalmar a bola para longe e ela acabou ficando curta, mas tive velocidade para levantar e fazer a segunda defesa. E aí, junto com o pé do Mateuzinho no final do lance, conseguimos tirar a bola. Isso mostra um pouco do que foi o nosso empenho, a nossa vontade nesse jogo, em que a gente teve que se adaptar a uma situação de expulsão logo no início. E a gente foi bem melhor do que o adversário mesmo com uma menos. Hugo Souza, após a vitória por 1-0 sobre o Racing RU durante a ausência do goleiro titular, Matheus Donnelly assumiu a posição. Jogador, formado nas categorias de base do Alvinegro Paulista, só não foi vazado na partida contra o Vasco 3x0 pelo Brasileirão no dia 4 de abril. Dos outros 6 jogos disputados no período, o goleiro sofreu ao menos um gol por jogo. As críticas da torcida Donnelly foram ferrenhas, principalmente em confrontos importantes, caso da derrota para o Palmeiras por 2-0 na Arena Barueri pela terceira rodada do Brasileirão. Até mesmo os demais jogadores de defesa acabaram sofrendo mais com as reclamações. Muitas falhas dos zagueiros que, em outros momentos, paravam em Hugo, não tiveram o mesmo desfecho com Donnelly. Hugo considera as críticas fora do tom e acredita que o jovem de 20 anos tem muita resiliência para lidar com os julgamentos. Inclusive, ele se vê em Donnelly por ter sofrido com um cenário parecido no Flamengo há alguns anos. Não tive nenhuma conversa específica com ele, porque no dia a dia vi que não precisava. Passei por isso, onde críticas eram direcionadas só a um jogador. Teve uma época na minha carreira que esse jogador era eu. Tive que aprender a lidar com isso. Só que o Donnelly está sendo muito mais forte do que eu, porque essas coisas me abalavam muito. Com ele, é totalmente diferente. É o mesmo empenho para treinar, a mesma vontade e o mesmo sorriso no rosto. Ele, melhor do que ninguém no nosso grupo, entende o que é o Corinthians. Então, só consigo desempenhar meu melhor futebol porque eles goleiros reservas são muito bons. Hugo Souza, segurança renovada na defesa. O papel de Hugo vai além da meta corintiana por ser um dos líderes do elenco. O arqueiro chegou na temporada passada, mas criou forte identificação com a torcida e virou uma espécie de porta-voz do elenco. O volante Ranieri rasgou elogios ao arqueiro, a quem já se referiu como aspirante a ídolo. Hugo dispensa comentários, é um cara que passa muita segurança para a gente. O Donnelly ajudou muito a gente, mas o Hugo, se não é ídolo, já é aspirante a ser ídolo do Corinthians. É um cara que a gente sabe que, quando o adversário vê, já sabe que vai ter problemas. Mas a gente está bem servido de goleiros. Temos Hugo e mais 3 oriundos da base. Ranieri, após a vitória por 1-0 sobre o Racing RU, veja também, deixe seu comentário. O autor da mensagem, e não o OL, é o responsável pelo comentário. Leia as regras de uso do OL.